Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos ter um tempo estudando e meditando na Palavra de Deus. É bom estar com Jesus. Jesus é o mais importante para nós. Jesus se preocupa com a nossa vida, se preocupa conosco. Nós não podemos nunca nos esquecer que não estamos sozinhos. Mesmo nas situações mais difíceis, Jesus está conosco, porque Ele é o nosso pastor, o nosso bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Hoje vamos estudar o capítulo 10 de João e ver o que Jesus ensina, amém? Amém. Evangelho de João 10, do 1 ao 15. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida. Amém. Então, Noemi leu o capítulo 10 do Evangelho de João, do versículo 1 ao 15. E Jesus diz assim, que aquele que não entra pela porta das ovelhas, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então existe o falso, aquele que é falso, e aquele que realmente é o verdadeiro, não é? Aquele que entra pela porta das ovelhas. Ele fala assim, ao verdadeiro, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e a chama pelo nome, as suas ovelhas e a traz para fora. Então as ovelhas conhecem a sua voz, conhecem a voz de Jesus, não é? E Jesus as conhece pelo nome. Para Jesus, nós não somos estranhos. Ele conhece as nossas vidas, conhece os nossos nomes, sabe dos nossos problemas, sabe das nossas falhas e Ele quer nos melhorar. Ele quer que estudemos o Evangelho para que possamos entendê-lo, para que Ele nos ensine. E Ele está dando aqui uma lição onde Ele usa uma figura do pastor e das ovelhas, porque era uma figura muito comum na época e na sociedade em que Jesus está realizando o seu ministério, né? Então existiam muitos pastores, muitos rebanhos de ovelhas, e ele está usando essa figura, porque o pastor é aquele que protege as ovelhas, dá alimento e cuida das ovelhas, não é? E as protege do perigo. Então Jesus está usando esse exemplo. E ele diz assim, ao verdadeiro pastor, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, elas conhecem a voz de Jesus. Mas de modo nenhum, aqueles que conhecem Jesus, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aqui não se trata exatamente de voz, aqui se trata de ensinos, às vezes usando o nome de Jesus, estranhos, pregações, ensinos estranhos, confusos,
que visam realmente confundir e atrapalhar quando nós estamos numa caminhada cristã, quando nós estamos procurando conhecer Jesus, porque nós vamos conhecendo Jesus, o poder de Deus, tendo experiências com Jesus com o tempo, não é? Nós passamos por situações difíceis, passamos por situações alegres, passamos por coisas boas e coisas ruins, mas nós sempre temos a certeza de que Jesus está conosco. E nós, quando nós estamos na caminhada cristã, nós acabamos entendendo que Jesus sempre está conosco, mas existe a voz dos estranhos, aqueles que querem nos enganar, né, com armadilhas, não é? Mas Jesus diz assim que as ovelhas que conhecem Jesus fugirão dele. É claro que nós não devemos trocar o Evangelho de Jesus por nada. E quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus, se houver algum ensino estranho, alguma coisa que não tem muita lógica, não combina com a verdade, nós percebemos, não é? Mas de qualquer maneira, vamos acompanhar mais o texto. Jesus disse essas lições por parábola e as pessoas não entenderam. Aí Jesus tornou a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta, é o único que leva a Deus. Jesus é o único que cuida das ovelhas. Por isso, Jesus, ele tem que ser amado, ele tem que ser conhecido por nós. Nós não podemos duvidar nada nunca dele, porque ele tem cuidado do seu rebanho, do seu povo. Ele tem cuidado de nós, não é? Aí ele diz uma palavra um pouco forte, no versículo 8, ele diz que todos que vieram antes dele, que se passaram por pastores, todos, ele não faz exceção, eram ladrões e salteadores. Não é? Mas as ovelhas não os ouviram. Então, quando você está com o coração limpo, orando, estudando o Evangelho, você não é facilmente enganado. Porque o que não condiz com Jesus são ladrões e salteadores. As pessoas querem se aproveitar da sua fé, se aproveitar do seu dinheiro, se aproveitar da sua boa vontade para enganar, para manipular. E às vezes usando o nome de Jesus, mas usam o nome de Jesus, mas com ensinos totalmente contrários ao dele, com ensinos totalmente estranhos ao que Jesus ensinou, não é? Mas Jesus diz assim no versículo 8 do capítulo 10 do Evangelho de João, ele diz assim: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. E ele volta a afirmar: eu sou a porta, se alguém entra por mim, vai se salvar. E entrará e achará pastagens. A salvação vem por Jesus. A salvação, nós quando nos aproximamos de Deus, temos a salvação. Estamos salvos do sofrimento, salvos da condenação eterna. Entramos por Jesus porque Jesus é a porta. Não existe outra porta. Jesus é que cuida de nós. E ele ainda diz assim: e os ladrões, esses que enganam, eles só vêm por uma razão. No versículo 10 ele diz assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Quantas pessoas já se prejudicaram por pessoas sem escrúpulo, pessoas que querem apenas dinheiro, poder, misturam política, misturam outras coisas, ao invés de pregar o Evangelho, e dizem que estão fazendo as coisas de Deus. Não, estão manipulando, roubando e matando a fé de muitos, não é? E Jesus diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida e com abundância, uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida como um rio que corre, lindo, uma cachoeira, não é? Uma vida abundante. E Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. Quem é o bom pastor? É Jesus. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor não vem para roubar, nem para matar, nem para enganar, nem para destruir.
O bom pastor vem para dar a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida dele por nós na cruz para que pudéssemos ter a salvação eterna, não é? Jesus se sacrificou por nós, derramou o seu sangue por nós. E ele é o bom pastor, ele dá a vida por nós, não é? Mas aí ele diz assim, mas o mercenário, sabe o que é o mercenário? É aquele que trabalha por dinheiro. Cuidado com aqueles que falam muito de dinheiro, justificam as suas riquezas que conseguiram de forma não muito correta, usando o nome de Jesus, usando religiões, porque esses são mercenários. E Jesus diz assim, o mercenário que não é pastor, ele que não são as ovelhas, vê o lobo, vê o perigo chegar, vê o inimigo, vê as coisas ruins chegar perto das ovelhas e foge, porque ele é mercenário, ele não se interessa pelas pessoas, ele se interessa pelo dinheiro, ele é mercenário, não é? Ora, o mercenário foge porque é mercenário, Jesus diz assim, ele não tem cuidado das ovelhas. E Jesus volta a afirmar, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Jesus conhece você, conhece a mim, conhece as pessoas que o amam, e aqueles que aceitarem Jesus, Jesus também os conhecerá pelo nome, porque assim, por isso o Evangelho é pregado, para que as pessoas tenham oportunidade de conhecer e aceitar o amor de Jesus, não é? E Jesus diz assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Para mim conhecer Jesus, eu preciso ler os evangelhos, meditar nos evangelhos, estudar os evangelhos para conhecer como Deus pensa, como Jesus ensina, porque Jesus, ele ensina várias lições, eu acho que talvez infinitas lições, mas eu preciso realmente me esforçar para conhecer. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Então, Jesus nos alerta que Ele é o nosso pastor, que Ele está conosco, que Ele cuida de nós. Vamos ter isso em mente, passemos por dificuldades ou temos uma vida de momentos felizes. Tem pessoas que estão passando hoje por dificuldades terríveis, que são servos de Deus, que confiam em Deus e têm ataques terríveis, mas pensem numa coisa, vocês têm um pastor, e esse é o bom pastor, que deu a vida por vocês e quer ver vocês bem. Tenham fé, não se abalem, que Jesus cuida de nós. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um programa, né? Mais um vídeo do nosso canal. Esperamos que você tenha gostado, pedimos que dê um like e compartilhe com outras pessoas também. Vamos terminar fazendo uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecendo pela sua palavra, por esse tempo, que nós possamos entender a sua palavra e colocar em prática. Amém. Nós sabemos que o Senhor é o bom pastor, e o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. E que nós possamos ter isso em mente, Senhor. Nunca estamos sozinhos, porque nós temos o Senhor e as pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor. Peço por todas as pessoas que estão ouvindo este vídeo, que estão assistindo, o familiar dessas pessoas. Amém. E pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento, gravando também outros vídeos, e que possamos, segundo a sua graça, abençoar outras pessoas. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.